Jejum e alimentação na visão do Evangelho de Jesus. Quem aqui já parou para pensar sobre essa questão do jejum? E mais ainda, questão da alimentação. Todos nós necessitamos da alimentação, não é, gente? Vamos lá, a palestra é participativa também. Precisamos de alimentação? E o jejum? Aí já fica um pouco assim, né? E olha que interessante. Os discípulos de João Batista chegaram para Jesus e fizeram essa pergunta. Está em Mateus, capítulo 9, versículo de 14 e 15. Eles chegam e falam assim: então os discípulos de João, dirigindo-se a ele, perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus? E os teus discípulos não? Jesus respondeu: podem os amigos do esposo estar tristes enquanto o esposo está com eles? Dias virão que lhes será tirado o esposo, então eles jejuarão. E aí a gente fica perguntando o que Jesus quis dizer com isso? Dias virão que lhes será tirado o esposo. E por que eles não estavam ali jejuando? Jesus quis analisar de um ponto de vista o quê? Não exterior, mas mais interior. E ele trabalha isso em todo o seu evangelho. Aonde quantos dos discípulos do mestre, vamos colocar os apóstolos, eram religiosos já, seguiam a questão religiosa, eram justamente doutores da lei. Quantos que eram? Nenhum, não é? Eram pessoas fáceis, gente? Não. E é isso que é mais bonito que Jesus traz para a gente. Ele traz pessoas comuns. Tem um livro do MacArthur que fala que o título é 12 homens extraordinariamente comuns. E isso que é o mais interessante. Porque Jesus, em todo o seu poder, ele poderia ter trazido uma legião de anjos, de pessoas altamente com conhecimento. Conhecimento ainda mais das questões divinas da época. E o que ele faz? Ele afasta tudo que era de questões religiosas. Jesus, ele não traz uma religião conforme nós temos em mente. Ele traz o quê? Ensinamento, né? Esse modo de viver bem uns com os outros. Inclusive nos salmos, que estão sendo feitos, eles falam assim: olha, tão bom que os irmãos passem de união. E é importante porque quando Jesus traz, ele traz apenas pequenas leis e traz ainda mais. No Sermão da Montanha, onde que ele vai iniciar o seu ministério, ele traz as bases. E ali é interessante, porque Gandhi mesmo diz que se perdesse todos os livros sacros e sobrasse somente o Sermão da Montanha, tudo estaria salvo. Porque Jesus ali, ele traz bases fundamentais para uma vida. Ele não traz questões religiosas. Ele traz uma doutrina de vida fundamentada principalmente no quê, gente? No amor. O amor. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E a gente vai vendo que as práticas religiosas, elas tendem a colocar algumas questões como se fosse a base. Ah, tem que ter o jejum, tem que ter isso. Os judeus praticavam muitos atos, o quê? Exteriores. E Jesus queria demonstrar o quê? O interior. Ele diz que o reino de Deus estava onde, gente? Dentro de nós. O reino de Deus está lá em Lucas, o reino de Deus, aonde está o reino de Deus? Aqui, ali? Não. Porque o reino de Deus está dentro de vós.
E isso é muito importante porque ele diz que os seus discípulos jejuarão. Quando o esposo, aqui ele faz uma analogia. Enquanto ele estava presente com eles não tinham necessidade do jejum. Mas quando eles fossem colocados à prova, quando na partida dele, eles tinham necessidade de jejuar. Muitas vezes porque eles iam estar em provações, peregrinação. E aí vem um ponto muito importante, a tentação. A tentação, o que nós colocamos como tentação? Tudo aquilo que nos faz mal, não é? Vem aqui nos influenciar o mal. E é o contrário. A tentação, conforme entendia nos tempos do Cristo, era colocar em prova. Por isso que fala as tentações de Jesus no deserto. Tinha algum espírito que poderia tentar o mestre? De um ponto de vista de dissuadi-lo, de manipular, de fazer ele desviar do caminho? A gente sabe que não. Mas ele tinha o quê? Aquela questão de se colocar à prova. E isso é muito importante. A questão do jejum, nós sabemos, principalmente no meio espírita, que ela é importante não de um ponto de vista exterior, de você falar assim, vou fazer jejum de tantos... Não, peraí, você tem que ter um propósito. Aquilo tem que te elevar de um ponto de vista espiritual. Não basta simplesmente você jejuar. E tem várias pessoas que fazem além disso. Elas se acham melhores do que os outros por fazerem práticas, o quê? Exteriores. Eu não como carne. E chega ainda e olha para outra pessoa, senhora come carne? A senhora ficou meio assim de dizer se come carne ou não, né? Acho que aí, ó, por isso que esse pessoal sentou no fundo, ficou com medo, né, de responder. Senhora, então come carne? Mas olha que interessante, tem muita gente que não come carne e chega e fala assim, não, mas você come carne? Isso é um absurdo e tal, não sei o quê, porque eu não como carne? Aí você começa a colocar as chagas. Quais que são as chagas? O orgulho e o que mais? Vaidade, luxúria. Você está praticando a questão do bem em si? Você está se achando melhor que o outro porque você não come carne. Comer carne nós temos que fazer o quê? Fazer uma análise, realmente. Vai se passar o tempo que nós vamos analisar sobre isso. E já está chegando o tempo, né? Várias pessoas já estão analisando, mas você tem que analisar de um ponto de vista sublime, profundo. Não de um ponto de vista que o deixar de comer carne vai ser a base da salvação. Onde diz que Chico Xavier comia carne, Hitler não. E aí nós vamos vendo o quê? Não é simplesmente uma prática do jejum que vai te levar um pouco mais acima. E vamos além na questão da alimentação. Em Marcos capítulo 7, versículo de 14 a 23, é dito o seguinte: tendo chamado de novo a turba, dizia-lhes: ouve-me todos e entendei, nada há fora do homem que, entrando nele, o possa manchar, mas o que sai do homem, isto é, que mancha o homem. Ao bom entendedor, meia palavra basta. Há algo que entra no homem, então o que Jesus quis dizer com isso? Que tudo aquilo que você come não é o que mancha. Não é a questão do alimento em si que vai purificar ou não. Porque naquele tempo o povo judeu não comia carne de porco, tinha uma série de coisas que eram mais o quê? Uma ordem vinda de uma questão sanitária. Frutos do mar, uma série de coisas. E ele declara que todos os alimentos, seja de uma fonte ou de outra, não era o que ia manchar o homem, mas sim aquilo que sai.
Porque o que sai, e ele ainda remata, gente, olha que interessante. Quando deixou o povo e entrou em casa, os seus discípulos perguntaram-lhe acerca da parábola. Respondeu-lhes: sois também vós assim ignorantes? A gente vê que os discípulos do mestre, aqueles que o seguiam ali, depois nós vamos falar sobre a diferença entre discípulo e apóstolo, que é uma diferença muito grande. Os discípulos do mestre estavam a todo momento buscando o quê? Entender. Buscando compreender. E eles ficaram um tempo ali com Cristo. Quem aqui assistiu a série The Chosen? É muito boa essa série. Ela não retrata ali, tem uma questão de drama, de romantização, mas é uma série muito boa, vale a pena muito ver. Porque trata justamente dos discípulos, o foco principal dos discípulos. E mostra um Jesus muito alegre. Porque Jesus nós temos aquela imagem de Jesus mais na cruz, não é, gente? No sofrimento, no Calvário, em várias outras coisas. Não. Jesus era uma pessoa altamente alegre. E ele até falava, alegrai-vos. E a gente tem que se alegrar em quê? Em Deus. Independente pelo que você está passando, nada é capaz de te retirar do caminho se você tiver um foco em Deus. E os discípulos perguntando isso, ele fala, né? Sois vós também ignorantes? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode tornar impuro? Porque não lhe entra no coração, mas vai ao ventre e dali segue a sua lei natural. Assim, ele declarava puros todos os alimentos e acrescentava, ora, o que sai do homem, isto é, que mancha o homem, porque é do interior do coração dos homens, que procedem os maus pensamentos, devassidões, roubos, assassinatos, adultérios, cobiças, perversidades, fraudes, desonestidade, inveja, difamação, orgulho e insensatez. Todos esses vícios procedem de dentro e tornam impuro o homem. Isso está no Evangelho. Isso é o ponto fundamental. Por quê? Nós temos, aonde está a lei de Deus, gente? Na consciência. E aí tem gente que briga com a consciência, não é? Faz alguma coisa e começa a falar assim, ah, não, aí vira assim, vamos supor um casal. Aí eles brigam, marido e mulher. Aí vem na consciência, vou pedir desculpa. Vamos pedir desculpa, né? Aí de repente, não, vou pedir não, ela tá errada. E aí começa aquela discussão na consciência. É a consciência que te cobra. O espírito, ao desencarnar, vocês acham que tem um caderninho lá com um anjo, né? Falando assim, ah, você fez isso, você fez aquilo outro. Não. Aonde que está? Na consciência. Quem é que assistiu o filme Nosso Lar? Esse quase todo mundo viu, né? Quando o André Luiz, ele vê a mulher que era dele, em vida, né? Ali dele, porque a gente acha que possui as pessoas, né? Ah, meu esposo, minha mulher, meu isso, meu aquilo. Ele vê ela com outro. Que ele recebe, ele chega ali na casa. Ele começa a se irar e logo o que acontece com ele? Ele volta para umbral. É um estado, umbral então é um lugar, gente? Não. É um estado de quê? Consciência. É um estado mental. E aí que vem o mais importante. Jesus queria trabalhar conosco e trabalhou no seu evangelho o quê? Não é o que entra no homem, não é comida, não é jejum, não são práticas exteriores. São práticas o quê? Porque a boca fala daquilo que está cheio do coração. Exatamente. A boca fala do quê?
que está cheio do coração. A pessoa fala assim, falei sem pensar. Mentira. Ela falou sem freio. Quando você bebe, você fala sem freio. Você fala daquilo que está cheio no seu coração. E isso que é importante. Porque o primeiro ponto para você progredir, nós estamos aqui para quê? Progredir. Primeiro ponto para progressão é o quê? Conheça-te. É conhecer. O Espiritismo ele trabalha com a tríade: ciência, filosofia e religião. Aonde você vai trabalhando isso, não é externo, é interno. A ciência, nós devemos, conforme Kardec coloca nas suas obras, caminharmos com ela. Nós estamos aqui hoje com saúde, graças aos avanços científicos. Até na Covid que nós passamos, né? Foi difícil, mas avanços científicos fazem essa palestra estar sendo gravada, fazem termos luzes, fazem várias coisas para trazer um pouco mais, não apenas de conforto, mas de progressão também do intelecto. Nós devemos progredir em intelecto, instruir-vos e também instruir aos outros. E aí vem a filosofia. O que a filosofia faz, gente? Questiona. E é o amor pelo saber. Mas ela levanta o quê? Questionamentos. E esses questionamentos os discípulos de João Batista tinham. Porque eles chegam, conforme nós dissemos no início, e falam: por que jejuamos nós e os fariseus e os seus discípulos não? É um questionamento. Ele quer saber por quê. E isso está lá no Evangelho. Isso é importante porque aí vem a distinção que eu falei lá no início entre discípulo e apóstolo. Jesus tinha quantos discípulos? Discípulo, ele tinha vários. Várias pessoas o seguiam. Várias pessoas. Apóstolos, ele tinha 12. Um faleceu já de princípio, por suicídio, e ele foi substituído. Porque apóstolo é aquele que representa o mestre após a sua partida. Que era como se fosse a sua figura. E depois teve só esses 12, gente? Não. Nós vemos que o colégio apostólico foi sendo formado por pessoas que vieram após. Nós temos um que, para mim, pessoalmente, ele é o que traz o maior ensinamento do que é amor de Deus, que é Saulo, que depois se torna Paulo. O que Saulo fez? Levou Estevão à morte. Quem já leu o livro Paulo e Estevão? E não chorou? Aí não tem jeito, né? Aí chora. É um livro lindo, belíssimo. Ele é um romance, para mim, um dos melhores romances, não apenas espírita, romance mesmo, de vida, de história, de trazer emoções. E a vida de Saulo é para nos ensinar. Ensinar o quê? Que para Deus não existe pessoa perdida. Não existe mal que você faça que não cabe você reparar. Você. Porque Saulo, ele leva Estevão à morte. Mas depois, na perseguição aos cristãos, a caminho para Damasco, o que acontece? Jesus chega para ele e fala: Saulo, 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 por que me persegues? Isso é muito importante. Porque o mestre não fala: por que persegue as pessoas que me seguem? Não. Porque me persegues. Porque todo aquele que anda com Cristo é a figura. Ele fala: o meu jugo é leve. O que é jugo, gente? Eu achava até pouco tempo que era julgamento. Meu julgamento é leve. O que é jugo? Jugo
é aquela canga que põe nos bois. Vocês já viram? Que anda junto, um boi com outro. Aquilo ali, o meu jugo é leve. Ou seja, você andar com Cristo é leve. E até conta a história que Jesus, por ter a questão de carpinteiro, mexer, ele falava muito disso, do jugo, porque ele fazia também para a questão dos bois e outras coisas. Isso é muito importante para nós, porque quando Saulo é ali, primeiro ele fica cego, depois Ananias vai lá, o cura, e ele modifica. Só que antes ele fica um tempo no deserto, aí vem o deserto, não é? O deserto sempre está ali aparecendo. A gente acha, o evangelho, ele é para ser extraído a mensagem. O deserto não precisa ser somente um local árido, físico. Ele é do quê? Da alma. Aonde você entra, você se interioriza e você realmente se coloca em provas, aonde você vai sentar com você mesmo. Quem que é o maior mal que nós temos? Nós mesmos. Nós mesmos. Somente nós que poderá nos retirar do caminho reto. Quando você senta, você luta contra orgulho, vaidade e várias outras chagas que estão dentro do nosso coração. E aí vem uma coisa muito importante. Jesus nos mostra, quando você pega um copo com água, vamos supor que eu pego esse copo com... Opa, estava cheio de água, quase vou. Esse copo com água aqui. Alguém vê, ele está limpo? Está limpo, gente? Se eu chegar ele perto da luz, quanto mais eu chegar ele ali perto daquela luz, eu vou começar a ver alguns cisquinhos. Quem já fez isso? Aí você vê um cisquinho, você vê alguma coisa. É assim que ocorre conosco. Todas as vezes que nós nos aproximamos da luz, nós começamos a ver chagas. E aí quem já viu aqueles, quanto mais eu rezo, mais fica mais difícil, não fica? Por quê? Deus quer mostrar justamente isso. Ele quer mostrar as suas chagas. Porque se você não vê o que você tem de ruim, como é que você vai mudar? Inteligência emocional, tem um livro do Daniel Goleman, que ele fala que as emoções, a gente quer o quê? Abafar. Nossa, eu estou sentindo inveja. Não, eu não posso sentir inveja. Não, eu tenho que retirar. E você tenta afastar a inveja. Mas é diferente. Não é assim. Nossa, eu estou sentindo inveja. Aí vem a filosofia. Por quê? O que está acontecendo comigo que eu estou sentindo inveja? Por que eu estou tendo isso no meu coração? Começar a trabalhar isso dentro do seu coração. E Paulo trabalhou isso muito. E aí nós vamos vendo que Paulo ali no início do seu ministério, ele sustenta realmente a questão do cristianismo. E ele vai aos gentios. Mas o que isso tem a ver também com alimentação? O que isso tem a ver com jejum? Paulo, ele afasta várias práticas exteriores que os judeus ainda queriam praticar. Porque os discípulos tinham vários de Jesus. E vários deles, está até no livro Paulo e Estevão, discute sobre isso, se ia continuar com circuncisão, se não ia, como que ia acontecer. E Paulo discute, bate de frente com Pedro e Tiago na casa do caminho. Principalmente com Tiago. Pedro até fica meio assim, tentando equilibrar as coisas. Ele fala, não. O mestre trouxe o quê? Uma nova lei. Uma lei fundamentada e baseada no amor que se aplica a toda a humanidade. Práticas exteriores de questão de higiene, de alimentação, de outras coisas, são externas.
isso nós temos que afastar. E Paulo começa o quê? Uma verdadeira missão de ir aos gentios. Quem eram os gentios, gente? Todos aqueles que não eram judeus são os gentios. Isso é muito importante, porque se Paulo não tivesse agido ali no início, talvez nós não estaríamos aqui falando sobre o cristianismo. Tinha ficado lá. E ele foi levando. Lucas, que é o evangelista Lucas, ele caminhou com quem? Com Paulo. O evangelho dele vem, ele era até um médico particular de Paulo, ajudando ali. Porque você imagina, se você viaja hoje, você já pega um monte de coisa. Imagina naquele tempo. Você viajando, é barco, é isso, é aquilo outro, para pregar o evangelho. Isso é muito importante porque você tem que, em questões de alimentação, e em questões de jejum e tantas outras práticas, tentar analisar o real significado. O que eu quero tirar disso? E não é simplesmente por um dia. Um dia até que vale. Mas é por toda uma vida. Quando eu era mais novo, eu trabalhava numa farmácia. Chegava sexta-feira da Paixão, farmácia fecha? Fecha? Lá não fechava. E aí eu era de um entendimento religioso que eu não podia trabalhar. Complicado, não é? Porque aí você se pega o quê? Numa prática exterior. E Jesus fala o quê? O trabalho é o quê? Uma lei. É lógico que não em excesso. E ele fala, meu pai trabalha até hoje, incessantemente. Isso é muito importante porque Deus é o quê, gente? É que. Kardec pergunta na questão número 1, que é Deus? E o que é a resposta? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Nós somos capazes da nossa consciência, dentro do nosso conhecimento, de compreender Deus? Não. Isso é muito importante. Porque nós temos uma analogia de colocar ele como um pai. Mas é além. É muito além. Quando nós estamos olhando o universo, é vasto, não é? Porque, já falo, na casa de meu pai há muitas moradas. Isso que é importante, porque dentro da doutrina espírita nós temos o quê? A progressão dos mundos. Nós estamos num planeta de quê? E aí muita gente acha que o planeta de regeneração, ele é passado com uma data. Ah, hoje aqui começa a regeneração. Não. É a psicosfera do planeta que muda. Nós vimos isso com Capela, não é, gente? Não é o planeta que muda. É a psicosfera do planeta. E o que é formada a psicosfera? O fluido cósmico universal. Existe vazio, gente? Existe vazio? Não existe. Transmissão de pensamentos. Nós ainda não temos consciência do poder que nós temos em mãos. Tanto em questão do pensamento, quanto do sentimento. Por isso que Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vós. E quando ele diz também na questão do seu evangelho, vós sois deuses. Por quê? Cada um de nós possui uma centelha. Aí tem gente que reza a Ave Maria e fala assim, mãe de Jesus, não é? Mas tem gente que reza mãe de Deus. De um ponto de vista pastorino, trabalho no Sabedoria do Evangelho, que pode não ser errado você atribuir. Porque
Todos nós somos um espelho divino. Em menor grau. Por que espelho divino? O que o espelho faz, gente? Reflete. Todos nós podemos potencializar o reflexo de Deus. Mas Jesus foi o único espelho que até hoje passou pela terra que era limpo bastante para nós vermos o reflexo total divino, no amor. Jesus curava, gente? Ele curava? Ele curava? É a fé da pessoa que está curada. Olha que importante. Jesus dizia o quê? Sua fé te salvou. Sua fé te salvou. Vá, sua fé te salvou. Isso é muito importante, porque várias pessoas procuravam o mestre, não era? Quantas eram curadas? Todas? Aí ele está sendo injusto. Porque se ele curava, por que ele curaria ela e não ela? Injustiça, não é? Porque ela é melhor que ela. Ele atribuía a fé. E até hoje, o que nós não trabalhamos? Nossa fé. A fé. Ele deu... Nem está fazendo efeito. Acabou de confir no remédio. É importante até você ver, de um ponto de vista de ciência, ela falou no remédio. Mas vocês já viram falar em efeito placebo? Que a pessoa toma o remédio e melhora? Não tem nada lá. Não tem nada lá. E aí que é importante, o seu corpo, ele é capaz de liberar várias questões. Quem aqui já sofreu de ansiedade? Eu levanto as duas mãos, porque eu já fui parar no cardiologista. Eu achei que estava morrendo do coração. Cheguei no cardiologista, contei o que eu estava sentindo, e ele falou, não, você está com ansiedade. Aí eu, doutor, mas pede os exames. Não, vou pedir os exames, tudo, mas o que você está me retratando, você tem ansiedade. Aí ele fez os exames, bateria de exame, eu pensei, eu vou provar para esse médico, né? Chegou lá, ele olhou e falou aqui, ó, você tem ansiedade. Vai tratar. A ansiedade, ela vem somente do corpo, ela vem da mente. E é importante porque nós estamos a todo momento buscando questões exteriores ainda. E não trabalhando o nosso interior. E é através do interior que tudo vai mudar. E isso que nós trabalhamos aqui no Evangelho de Jesus é muito importante. Jejuar por si só não te torna puro, mas sua real intenção com o ato. Não comer carne na sexta-feira não vai te tornar melhor ou pior do que o próximo, mas a sua intenção com o ato. Não comer carne por si só e achar que você é melhor do que o outro não vai te tornar puro, mas depende da sua intenção com o ato. Qual que é a minha intenção? E aí você vai vendo que Moisés, ele trouxe uma lei mais dura, não é, gente? Mais firme, agitada. E Jesus trouxe uma lei tranquila? Não. Ele trouxe uma lei já apropriada aos tempos, conforme nós vemos no Evangelho segundo o Espiritismo, na hora que nós estamos começando o Evangelho, fala assim, Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã. Olha que importante, nós temos precursores. E em questão de alimentação, nós vemos uma outra questão em Jesus. O que Jesus falava com várias pessoas? Hoje eu comerei na sua casa. Hoje eu vou lá.
Olha que importante. Jesus utilizava da comida para se aproximar do outro. Ele partiu o quê? O pão. Ele tomou o vinho. Isso é meu corpo, isso é meu sangue, né? Isso é importante porque ele trabalhou a comida, mas ele não vangloriou a comida em si. Ele usou ela como exemplo. Quando ele vai jantar na casa das pessoas, ele não está analisando a comida. Ele não perguntava, vou jantar na sua casa, tem feijoada? Né? Não ia ter feijoada naquele tempo lá, porque eles não comiam nem carne de porco lá, os judeus. Mas ele queria o quê? O que ele queria? Compartilhar, sentar à mesa. Realmente unir corações. Lá em Patrocínio, nós saímos distribuindo cesta básica. Aí um dia, poucas pessoas chamavam a gente para comer. Aí um dia uma senhora pegou e falou assim, eu terminei a janta, porque a gente ia depois do horário, né, acabava de trabalhar, ia distribuir as cestas. E aí uma senhora virou e falou assim, vocês querem entrar para jantar? E eu, faminto, como sempre, né, que eu como mais do que tudo, tenho compulsão alimentar extrema, mas naquele tempo, naquele olhar dela, eu disse sim, sem pensar. Falei, quero. O Zé Eustáquio que estava comigo falou assim, Dom, mas espera aí, nós vamos trazer alimento, nós vamos comer a comida da pessoa? Ele falou assim, não, a cesta, se ela tem comida lá dentro, é porque a cesta aqui está aqui, depois entrega lá e nós vamos comer sim. Ele, não, eu não vou comer, eu vou. Cheguei lá, ela tinha feito feijão batido. Sabe aquele feijão? Quando você tem pouco feijão e você bate ele na água para poder ele ficar tipo um tutu, só que ralo. Ela fez um arroz. Aí ela pegou a couve que ela plantava no quintal, que aguava saindo do tanque dela. Do tanque dela, né? Ela não jogava pro esgoto. Ela jogava assim e ia lá na couve. Ela pegou salame, eu falo salame, mas é mortadela, aquela que tem aqueles cubinhos de gordura, né? Eu adoro aquilo. Nossa, eu como aqui com pão, aí, pra você ver o tanto que eu gosto de comer. E aí, ela partiu aquilo e fritou com a couve e colocou farinha. Eu vou falando, minha boca vai enchendo d'água. Colocou farinha e colocou limão. E eu catei aquilo e fui comendo. E estava cheio de criança. Tinha criança, neta, ela tinha neta e umas filhas mais velhas assim. E o Zé Eustáquio parado lá na porta, bravo, porque o Douglas estava comendo. E aí eu acabei de comer, eu olhei essa panela. E ela olhou para mim. E eu falei assim, eu posso repetir? Aí ela, porque estava tão gostoso, mas tão gostoso. E ela falou assim, eu me sinto hoje privilegiada. Porque essa é a comida que eu alimento. Quando tem carne, a gente faz carne. Quando não tem dinheiro, a gente frita esse. De você ter gostado tanto. Naquele dia, eu vi o porquê que Jesus falava. Hoje eu jantarei na sua casa. E aí depois nós vamos falar do evangelho, conversar um pouco. Acho que as outras sextas ficou lá para meia-noite. Mas isso que é importante. O Chico Xavier pegava sempre um bolo ou alguma coisa e levava para conversar com a pessoa, tomar um cafezinho, comer um bolo. O alimento, ele não é o problema. Não é qual o alimento. Eu ia chegar lá e falar assim, a mortadela é do porco, o porco eu não como. Não é o que entra na boca, é o que sai. E quando a sua intenção é boa, tudo fica bom. Tudo. E é isso que Jesus veio a nos ensinar. A compartilhar. A unir corações. Seus discípulos, conforme nós dissemos lá no início, não eram fáceis. Pessoas difíceis. Pedro nega o Cristo, corta a orelha do soldado, primeiro, né? Corta a orelha do soldado, depois nega o Cristo,
Foi difícil no evangelho inteiro. Pedro é o maior exemplo de nós. Pedro era facinho? Quem queria morar com Pedro? Ninguém. Difícil, difícil. Como Pedro falece, gente? Como ele desencarna? Quem aqui se lembra? Crucificado. Por que de cabeça para baixo? Como mestre. Olha que interessante. Pedro era o mesmo Pedro? Não. Era um Pedro transformado. E é isso que Jesus quer. Ele confia em cada um de nós. Por quê? Cada um de nós temos o potencial, temos a chama divina. Se formos analisar, hoje todo mundo acha o Divaldo 100%, não é? O que Divaldo convive? O que ele convivia até pouco tempo com Máscara de Ferro? Quem viu o filme do Divaldo? Muito bom o filme, não é? Ele convive com vários obsessores, mas tinha o Máscara de Ferro. E o Máscara de Ferro protege o Divaldo? Não. Ele atormenta a vida inteira, atormentando o Divaldo. Os obsessores, eles trabalham com aquilo que a gente tem. O obsessor não trabalha com aquilo que a gente não tem. E a questão da obsessão, até tem uma palestra minha sobre obsessão, que está no meu Instagram. A obsessão é o que mais nós temos que tomar cuidado. Porque a ligação não é de lá para cá. A ligação é geral. E nós temos obsessão também de encarnado para desencarnado. A obsessão são influências espirituais. Nós somos o quê? Espíritos. A alma é quando o espírito está encarnado, não é? Mas nós temos a questão do espírito. E tudo vibra em pensamento. Quem aqui já viu o seca-pimenteira? Que olha para que planta bonita, e a planta... Eu morro de medo disso. Porque eu sou bonito demais. Aí o pessoal olha, fala assim, que cara bonito. Aí me secar, de eu ficar difícil. De acontecer alguma coisa. A gente fala isso muito por ilusão também, de Deus. Isso é importante porque são transmissões mentais. E o que o mestre quis dizer com isso? Não é o exterior. Não é o que você come. Não é o jejum. São práticas de caridade, de amor ao próximo. A caridade, quando fala assim, fora da igreja não há salvação, aí o que Kardec coloca? Fora da caridade. Caridade é universal. Nós vamos vendo que não é a religião que salva. É como você profetiza. Aquela religião, e a melhor religião qual que é, gente? Aquela que te torna um ser humano melhor. Nós ainda precisamos da roupagem da religião para aprendermos e colocarmos em prática o bem. Isso ainda é necessário no nosso mundo. Mas chegará o momento que nós não necessitaremos mais da questão religiosa. Porque nós já saberemos fazer o bem ao próximo sem ter uma figura divina que vai nos cobrar. Como que era o Deus do Antigo Testamento? Punitivo, não é? Um Deus o quê? Severo. Como que é o Deus de Jesus que ele traz? O Deus de amor, um Pai. Porque nós vamos vendo que a punição não vem de Deus. A punição vem da onde? Da nossa consciência. O Simão, ele esteve aqui no dia 1, né? E ele deu uma palestra lá na Casa do Caminho, que ele disse, eu não sei de qual livro que ele tirou, depois eu vou ter que perguntar para ele, que tinha um homem que ele enforcava vários pescocinhos numa encarnação. E ele matava as pessoas enforcadas. Quando ele desencarnou, a lei divina o cobrou. E ele entrou em desatino por ter feito tanto mal.
Na outra encarnação, ele estava em tão desatino que ele encarna e não plasma as mãos. Foi um caderninho? Foi alguém que ficou lá? Você vai nascer sem as mãos porque você enforcou? Não é matemática. É aqui, ó. É aqui dentro. Pessoas que nascem com disfunções sexuais e não entendem o porquê que tem isso. Não é o porquê, Deus. Por que eu tô... Aqui tem alguém que não sofre de algo. Não sofre de nada. Todo mundo sofre. Todo mundo tem algo a ser trabalhado. Uns mais, outros menos. Mas a dor é ruim, gente? Quem é que já leu o problema da dor do ser, do ser, do destino, do Leon Denis? Do Leon Denis. Eu confundi nos nomes porque é muito grande. Quem é que já leu ele? Ele é importante porque a dor, ela não é trabalhada como algo mal. A dor, se eu chegar em você, e você, eu vou usar ele, vocês sentaram atrás, vocês fizeram certinho que eu uso de exemplo quem está na frente mesmo. Todo mundo fez certo. Se eu chego nele, pelas costas, e enfio uma espada, e ele não tem sensibilidade, não sente dor, o que acontece? Possivelmente ele vai morrer. Mas se ele começa a sentir dor, ele já tira e sai correndo. A dor é um instrumento propulsor para te tirar do lugar. Mas o que isso tem a ver com jejum e alimentação em si? Tudo. Conforme nós dissemos no início, são práticas exteriores que nós devemos trabalhar, perguntando a Deus não o porquê eu sofro, mas para quê? O que Deus quer me mostrar com essa dor? O que eu tenho que aprender com esse sofrimento? Os discípulos, e principalmente ali os apóstolos do Cristo, passaram por dores, gente. Demais. Mas aí tem gente que chega e fala assim, a espírita adora sofrer. Não. Mas é conforme diz, não sei se era o Chico que fala assim, a gente sofre com gosto. Por quê? A gente compreende em uma lei de ação e reação que se nós estamos sofrendo é porque nós precisamos aprender algo. Você precisa retirar algo daquilo ali. Aí voltamos lá no Divaldo Franco. Ele tinha a questão da obsessão. O obsessor ali do lado dele. Quando que o obsessor larga ele? Quando ele fala alto. Ele adota uma criança que chega ali na mansão do caminho. E o Máscara de Ferro, o obsessor, tenta dissuadi-lo. Assim, que menina feia, que não sei o que. Ele fala, não, a partir de hoje ela é minha filha. E ali ele fala que essa filha era a mãe dele no passado, o obsessor, e que ele estava agora não apenas o deixando, mas que ele ia ser um colaborador na obra dele. Nós podemos ter feito vários maus no passado, mas o amor, ele cobre o quê? O amor, ele cobre uma multidão de pecados. E aí, esses dias, foi domingo, uma palestrante trouxe, eu já tinha esquecido, não lembro de qual livro que está, a história de Saturnino. Que Saturnino, ele era uma pessoa muito boa, e aí fazia o bem a todos e tal, e um dia, ele, no trabalho dele, ele enfia a mão no engenho e tem o dedo dilacerado, e perde o dedo. E aí ele fica triste. Começa a ficar triste, vai, depois que ele perdeu o dedo. Aí um dia ele chega na mediúnica e ele está triste, aí o médium recebe um espírito que pergunta, Saturnino, por que você está triste? E ele resolve abrir o coração. Ele fala, eu sou uma pessoa tão boa.
faço tanto bem e tudo, eu não merecia, eu perdi o dedo. O Espírito então responde para ele e explica. Numa outra vida, você comandava ali um engenho e tinha um dos escravos que não teve como trabalhar, e você pega o braço dele e mói no engenho, o braço inteiro. Pela lei de ação e reação, nessa vida, você teria o braço inteiro moído. Porque a sua consciência está aqui, ó, a lei de Deus. Você ia sofrer as consequências, não por punição, mas para você aprender, para você ver o mal que você fez. Mas aí você foi muito bom. Você foi muito caridoso, você fez o bem, você espalhou o amor que você teve comutado sua pena. Sua pena aqui, ó, mudou. E aí você só perdeu o dedo. Saturnino então volta feliz, vai trabalhar, fica alegre. E aí é o que nós devemos compreender. Tem hora que a gente sofre muito. E aí tem muita gente que quer saber do passado, não é? Vai em vidente, vai em um monte de coisa, tentando descobrir o passado e tudo. Não queira isso não. Só saiba que Deus, sendo soberanamente bom, uma inteligência suprema, Ele sabe o que cada um de nós precisa passar. Quem que depois, no livro Paulo e Estevão, foi que orientou Paulo, que seguiu Paulo, que foi o orientador dele? Estevão. O próprio Estevão ali, junto com Abigail, em si, que já tinham, né, em si desencarnado. E aí nós vamos vendo o quê? Para espíritos superiores, a morte não é nada. Chega no Evangelho segundo o Espiritismo, eles evocam o espírito de cura de Hermes para curar uma mulher cega. Ele, ao chegar ali, ele fala: o que queres que eu cure? O corpo ou a alma? Eles falam: a alma, né? Então ele fala: então é necessário ainda ela ter a chaga. Deus não é um Deus punitivo do Velho Testamento, conforme nós dissemos aqui. Ele é um Deus do amor. Ele não quer punição. Ele quer que todos nós, assim como Saturnino, que façamos o bem, que espalhamos o amor, que realmente trabalhemos dentro dos nossos corações esse amor, e depois temos o quê? Comutadas as várias penas que nós tivemos, porque o amor vai cobrindo uma multidão de pecados. E trabalhando de um ponto de vista ainda mais sublime, sobre práticas exteriores, nós temos que ter em mente que, quando pergunta para o mestre, bom mestre, ele fala: bom é só quem? O Pai. Bom é só o Pai. E aí vem a questão, de novo, do orgulho. Nós achamos que por estarmos aqui hoje, eu aqui nessa posição, palestrando, vocês talvez ajudando o próximo, distribuindo uma cesta e tal, que você é muito bom. Mas também a gente não pode colocar que a gente é muito mal. A gente tem que ter o equilíbrio. Chico achava que era muito bom, gente? Não. Ele sabia que ele tinha, dentro de uma escala evolutiva, ele ainda era muito inferior. E a gente tem que ter noção disso. Na escala espiritual que nós temos no Livro dos Espíritos e em tantas outras obras, nós vamos vendo o quê? Que temos espíritos de várias ordens. E dentro dessa questão de ordem, nós vamos vendo que nós, por mais que nós nos achamos bons, nós estamos numa escala progressiva no caminho da luz. Já melhoramos muito. Se hoje nós pensamos no mal, antes nós praticávamos. Aí nós pegamos uma pessoa que talvez levou a outra à morte. Ela merece a pena suprema? Tudo? Morrer também?
Hoje a gente já não pensa assim mais. Mas no passado, o que a gente fazia? Matava ela. E ainda fazia um circo para assistir, matando ela. Isso que é importante. Nós trabalharmos que nós, enquanto sociedade, nós já evoluímos muito. Se pegarmos que há 2000 anos, Jesus estava ali trabalhando com uma mulher que estava sendo para ser apedrejada, e ele fala que aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra, e foram saindo dos mais velhos aos mais novos. Olha que importante, nada no evangelho é por acaso. Porque quanto mais você vive, possivelmente mais pecados você vai acumular. E ele fala, aonde estão os seus acusadores? Ela diz, todos foram embora. E ele fala, então eu também não. Isso que é importante. Ele não disse hora nenhuma que o que ela não fez não era pecado. Ele não fez apologia ao pecado. Jesus, ele não defendia o pecado. Ele defendia o pecador. De uma lei desproporcional. Porque ele sabia que todos nós, de um ponto de vista ou de outro, iremos mais cedo ou mais tarde voltarmos para o caminho da luz. Então, quando nós saímos, sabe aquela música, andar como Jesus, eu não canto, eu só encanto, eu sou ruim demais com música. Fazer como Jesus fez, né? O que nós devemos ter? O evangelho como guia. E esse evangelho que vai levar nós até o caminho. É fazendo como Jesus. É compreendendo, conforme eu compreendi naquele dia, que você jantando na casa de uma pessoa que você está ali compartilhando, ela vai se sentir totalmente acolhida. É você não levando e entregando só a cesta básica. É você olhar no olho da pessoa e falar assim, você é meu irmão. É ela se sentir realmente absorvida por o amor do Cristo. Porque o Cristo, ele não dava simplesmente o remédio, ele dava amor, ele dava compreensão. A pessoa se sentia amada. E somente para finalizar, sobre essa questão de práticas exteriores, nós devemos trabalhar muito bem aquilo que nos faz mal. Todos nós passamos por provações. Eu tenho 2 chagas. Uma delas é a questão da gula. Como muito demais. E não é simplesmente por comida. É uma questão realmente compulsiva. E aí você vai vendo que o alimento, ele prejudica também. Tudo aquilo que vai lhe dissuadir de um caminho de progresso. No nosso lar, o pessoal ficava lá comendo o tempo inteiro. O que eles comiam? Uma sopinha também, não é? Eu pensei, meu Deus, se eu for para o nosso lar para tomar essa sopinha, eu quero ir para outro lugar. Não quero ficar lá. Isso que é importante. Nós devemos trabalhar na terra para comer para viver e não viver para comer. Mas tendo em vista que não são as coisas exteriores, não são os alimentos que vão nos prejudicar, mas são os nossos atos, porque conforme nós dissemos aqui no Evangelho, são eles que saem do quê? Do coração. Uma palavra maldita para alguém fere muito. Então, esse pastor falou, a palavra desproferida nada mais responde. E é importante porque quando nós estamos trabalhando essa questão da mudança, da reforma íntima, dá para parar a vida para reformar, gente?
Quem é que já reformou a casa morando dentro? Foi fácil? Não é. Como nós vamos reformar nós? Não, a gente reforma nós vivendo. E não é fácil. Chegou uma vez uma mulher lá do centro e falou assim, eu tô odiando esse trem de ser espírita. Eu falei, por quê? Ela falou assim, antes eu ia, mandava rezar uns 10 Pai Nosso, as 10 Ave Maria, agora vocês têm esse trem de reforma íntima. Esse trem é chato demais. Eu tenho que ficar me interiorizando, mentalizando. Nossa, eu preferia rezar 50 Ave Maria. Porque o rezar não é para fora. É para quê? O que o Evangelho nos ensina sobre a questão da oração? Como que Jesus fala? Entrar e para dentro? Entrar no seu quarto e orar em segredo. Nosso Pai que tem espaço de Entrar no seu quarto e orar em segredo. E fechar a porta. O que é o quarto, gente? O quarto é espiritual. Não é entrar num quarto físico. É entrar no quarto mental. Você entra no seu quarto mental e fecha a porta. Porque nada externo pode te atingir enquanto você está em verdadeira conexão com o Pai. Isso que é importante. Quando nós falarmos de jejum, antes de jejuar, nós vamos fazer o quê? Uma oração. Entrar para dentro do nosso quarto íntimo e colocar em mente, plasmar o que essa prática vai nos trazer de bem. E a questão da alimentação, a mesma coisa. O que eu tenho que trabalhar isso na minha vida? Eu estou tentando parar de comer determinados alimentos, mas não de um ponto de vista de afastar por práticas exteriores. Realmente por analisar a questão de saúde e tantas outras questões, até mesmo espiritual, questão de animal, a gente vai se aproximando e você vai vendo que tudo é progressivo. Até há pouco tempo nós tínhamos leis que você podia comprar uma outra pessoa e ela ser sua propriedade. Não tinha, gente? Não era? Da escravidão? Não era uma lei humana? Ela não era seguida ali? Não estava tudo legal? E aí nós vamos evoluindo cada vez mais. E hoje em dia nós estamos falando de igualdade, de fraternidade, discutindo, mas nós não vemos que isso não está no mundo inteiro. Tem lugares que ainda as mulheres não podem estudar, tem aquela Malala, aquela menina que tomou um tiro, né? Porque ela lutava pelo direito das mulheres de estudar. Então, cabe a nós ainda lutarmos muito para progredirmos e que o orbe também progrida. Gostaria de agradecer a todos